Pode ficar à vontade, Brian. Certo. Tá. Na semana passada, o Gerson tinha começado a resolver o Hamiltoniano do grafeno sem spin-órbita, utilizando métodos invariantes. Tem outra forma de resolver, que também é usando métodos invariantes, que é o método KP, auxiliado com a simetria do grupo, ou aplicando a simetria nos operadores KP. A diferença a principal diferença do método KP para os demais é que eu já substitui de início o meu Hamiltoniano a minha restrição de periodicidade por translação. Eu tenho o teorema de Bloch, que vem dessa restrição, e eu já aplico essa condição já direto no Hamiltoniano e obtenho a expressão mais simplificada, num espaço amostral menor de possibilidades, já está a periodicidade inclusa. Mas eu ainda vou utilizar essa fase que está essa fase, ela é o que me leva a simetria de translação quando eu vou fazer representações métodos invariantes. A invariância por translação está garantida pela fase, quando eu substituo lá nos operadores. Mas eu ainda, além de expressar o meu Hamiltoniano assim, eu vou expressar o meu psi dessa forma de novo. Tá. Substituindo no Hamiltoniano padrão essa expressão, eu vou ter que o operador momento, que é derivada, vai atuar sobre o exponencial e pela função periódica U de K. Eu vou ter duas ações, eu vou ter duas vezes atuando em exponencial e não atuando em exponencial e atuando em U de K, uma vez só atuando duas vezes em exponencial e uma vez só atuando duas vezes em U de K. Aqui, atuando em U de K, eu tenho o Hamiltoniano padrão, duas vezes aquele caso lá, uma em exponencial e em U de K, e aqui só atuando no exponencial. Aí eu obtenho essa equação diferencial já com essa simetria de translação já colocada sobre ela. Tá. Mas o método KP, ele é um método perturbativo. Inclusive, a maior parte dos trabalhos envolvendo KP é o KP associado a alguma expansão perturbativa dos meus estados, e eu aplico a simetria também, só que não é o foco normalmente do método. Quando você for pegar um livro, ele vai começar com teoria perturbativa. Tá. Eu pego o meu dual do operador do espaço, perdão, do vetor do espaço, e eu expando ele em torno de um ponto K0. Aqui o ΔK, por conveniência futura, de não ficar carregando as equações, vou chamar de K. Mas aqui é ΔK. É um acréscimo. Eu substituindo isso aqui naquela equação anterior, eu obtenho essa expressão aqui, em que os termos devido ao acréscimo podem ser isolados em H' e meu Hamiltoniano original adicionado das contribuições do ponto K0 fica expresso como H0, o novo H0. Mantém aquela notação igual está no meu TCC, mas é outro cara. Tá. Essa é a equação KP. O meu U de K aqui, ele, no teorema de Bloch que eu apliquei lá, ele dá a entender que ele é a parte periódica sem o exponencial devido à exponencial que é a fase de Bloch. Só que o U de K, ele é uma
uma soma, uma expansão da base pro meu Hamiltoniano, que cada um deles aqui tem uma fase associada, ou seja, naquilo lá eu substituí o teorema de Bloch, a função de Bloch, só que na verdade eu estava colocando uma fase em evidência. Eu ainda tenho a fase aqui dentro dos meus estados. Substituindo o de cá no meu Hamiltoniano, naquela equação anterior, do slide anterior, eu obtenho essa, e multiplicando pela esquerda o psi de A, eu obtenho essa expressão, que é o somatório na reunião passada, o Gerson obteve o mesmo somatório para uma outra equação, que não é muito visível, mas é a atuação de um operador em um vetor. Isso aqui é aquela ação de linha com coluna. E de cara ver que o termo de H0 é na diagonal principal e que os termos associados ao K, eles aparecem tanto na diagonal principal, tanto como nos outros elementos da minha matriz. Eu acho que na equação anterior eu já tinha isolado o termo quadrático aqui junto com energia, mas eu vou ignorar ele por aproximação. Quero para obter o Hamiltoniano para Ks pequenos, fazer uma expansão em torno do ponto, e obtenho esse Hamiltoniano a partir daquela equação anterior. É diferente, perdão, dos métodos invariantes. O método KP, conforme os livros eles mostram como que eu atuo em invariantes diretamente no KP, a diferença é que eu estou atuando em cada elemento que está escrito nessa notação de Heisenberg, que para qualquer cara desse jeito, assim, nessa notação, eu posso atuar e não preciso de todo aquele formalismo de, eu ter que... Na verdade, formalismo não, daquela notação de matriz que eu estava usando anteriormente. Eu precisava colocar o meu Hamiltoniano para comutar com duas matrizes de operadores do grupo e manter esse Hamiltoniano invariante. Aí era operar com matrizes, e é um trabalho até complicado, ruim de fazer. Nessa maneira que eu estou aplicando métodos invariantes no KP, é mais simples porque eu estou atuando em cada elemento e a notação ela é bastante usada. Eu posso, numa expressão, ir lá e aplicar sem ter que fazer todo aquele rodeio de construir as matrizes, voltar para o meu Hamiltoniano e olhar ele como um todo. Essa é a facilidade dessa notação, dessa metodologia. Tá. Mas para efetuar ela, eu preciso saber como meus operadores se transformam além dos meus estados. Os estados o Gerson tinha já determinado semana passada, e eu não acho que eu não coloquei aqui nos slides, mas o psi-A, o operador de rotação que eu vou utilizar para ele acrescenta uma fase de exponencial negativa de 2π sobre 3, e o psi de B eu acrescento uma exponencial positiva. Eu preciso saber como é que o Kp e o termo H0 se transformam perante as operações de simetria que eu vou utilizar. Tá. Semana passada o Gerson já tinha terminado isso aqui também. Na verdade, é meio que imediato para pensar em qual que é a rotação no espaço real. Isso a gente já fez em cálculo e em outras disciplinas, álgebra linear e tal. E a reflexão também, eu vou refletir no eixo X, eu só altero o sinal sobre o eixo X. E essas aqui são as operações geradoras
do grupo de C3V, que é o grupo do grafeno, considerando apenas o plano, não considerando a orientação Z, o eixo Z. Tá. Esses operadores aqui, eles têm autovetores. Perdão, esses operadores não. O C3 ele tem autovetor I menos IJ, e esse aqui é o vetor unitário do meu espaço real, e esse outro autovetor aqui, com esses autovalores. Como o momento, ele é no espaço, os operadores de momento no espaço do momento são vetores, assim como os deslocamentos no espaço real, eu não preciso, mesma coisa para o espaço recíproco, para o K, eu não preciso refazer a conta, é a mesma coisa, estou atuando no espaço vetorial, com a mesma norma, e a atuação desses operadores nele vai me dar os mesmos autovetores e autovalores. Tá. O que eu vou querer obter nessa metodologia são os elementos de matrizes que permanecem inalterados pelas aplicações dos operadores de simetria. Por já saber quais vão ser meus resultados, assim, com intuição, eu vou reescrever esse termo K produto escalar gradiente, como dessa forma daqui, e eu vou aplicar a operação de identidade, que é a rotação e a rotação inversa, utilizando esse resultado aqui, que é a definição de operador adjunto. O operador adjunto da rotação é o transposto conjugado, só que é um operador real, então é só o transposto, que é a rotação oposta. Aí eu tenho essa igualdade aqui. Aí, a partir dessa igualdade, eu tenho de como se transforma meus estados, se A e se B, eu tenho essa fase aqui, esse autovalor aqui para cada uma dessas operações. De maneira análoga, utilizando aquela equação dos operadores adjuntos, a aplicação de uma rotação de 2π/3 na direção anti-horária, horária. Tanto faz. Qual que é o sentido aqui, da forma que eu defini os operadores. Vale essa igualdade. E a partir dessa igualdade aqui, eu obtenho essas outras duas, que vão me ser úteis na próxima equação. Tá. Eu peguei o primeiro termo Kp, do meu Hamiltoniano, do primeiro elemento, CA e CA, eu eu substituí K escalar com o momento dessa forma. Eu poderia colocar de outra forma também, o resultado vai ser o mesmo, vai dar zero, porque colocando o operador identidade entre o meu operador e meus estados, eu posso atuar uma rotação num estado, essas duas rotações no operador, e essa operação aqui, essa rotação no meu outro estado. Olhando aquelas equações lá em cima, eu já obtive as fases e obtenho que o meu elemento Kp no primeiro elemento do meu Hamiltoniano, ele é igual a ele mesmo com essa fase aqui. Só que essa fase aqui ela é diferente de zero. Eu estou eliminando esses dois termos e ainda sobra esse exponencial e 2π/3. Aí a solução para esse elemento, com essa simetria que eu acabei de impor a ele, de que ele é zero. E é isso, Kp o mesmo processo para os demais elementos. Aqui, analogamente, aplicando da mesma forma, como psi b, eu só vou trocar a ordem,
o psi-B dual, que é o psi-B, é o Bra, ele vai ser a fase oposta ao do psi-A. O outro também vai ser oposto, eu vou obter esses mesmos exponenciais, menos aqui, mais aqui, e não vão se cancelar, não vão se cancelar, perdão, e não vão cancelar com esse outro exponencial. Aí eu vou obter essa mesma igualdade, que esse termo vai ser zero na diagonal principal. Tá, para os termos seguintes, que é os termos que não estão na diagonal, que conhecendo já a solução, que também já foi mostrada na semana passada, do cone de Dirac, eu sei que esse termo não vai dar zero, mas tem que ser a escolha apropriada aqui. O momento, eu escolhendo ele positivo aqui, eu vou ter um exponencial de 2π sobre 3 aqui, negativo. O psi de A aqui, psi de B aqui, olhando naquelas equações anteriores, eu vou obter essas fases aqui, que são iguais. Exponencial de I π sobre 3 e exponencial de π sobre 3. Nesse caso aqui, eu estou eliminando a fase. O produto total das fases vai dar zero. Daí, por enquanto, eu posso... segue que esse elemento da matriz ele é invariante perante essa operação de rotação. Analogamente para o outro termo da diagonal secundária, o mesmo resultado, que o termo ele é invariante perante esse operador. Aí, terminando de analisar sobre esse operador, eu analiso pelo operador... perdão, antes. Esse termo aqui, por o Hamiltoniano ter que ser hermitiano, ele tem que ser o complexo conjugado desse termo aqui. O complexo conjugado de um produto de dois números complexos é o conjugado de cada um dos fatores. O conjugado desse cara aqui vai ser exatamente igual a esse daqui. Então, a igualdade de aplicar o conjugado no termo inteiro vai me resultar nessa equação aqui. Esses dois termos têm que ser iguais. Só que aí eu lembro que o operador derivada, esse operador derivado aqui, com menos i derivado em y aqui, é o conjugado desse cara. E substituindo isso aqui na igualdade, eu obtenho que esses termos têm que ser iguais. O conjugado com o conjugado com o próprio elemento. Aí, eles sendo iguais, eu tenho que eles são reais e mais para frente eu vou colocar, sabendo que aquele termo lá é a derivada da energia com relação ao termo linear em K, derivada de energia em relação a K, que é a definição de velocidade de Fermi, eu vou substituir isso depois, que deu um número real como era para ter dado. Certo. Agora colocando a simetria de reflexão, esqueci de colocar aqui, eu troquei, eu acho que no meu TCC, esse aqui é sigma x, é a reflexão com eixo de reflexão em x no plano. Tá. Como o gradiente ao quadrado, o nabla ao quadrado, perdão, se mais precisa, ele é a atuação de duas derivadas que vão trocar de sinal em x, mas vão trocar de novo em x, esse operador ele vai permanecer inalterado a essa reflexão. E pelo potencial ser de mesma simetria do que o Hamiltoniano, porque ele que me dá, na verdade, o potencial que me dá a simetria inteira minha estrutura cristalina, o meu Hamiltoniano zero,
que é os da diagonal principal que sobraram, eles têm que ser invariantes sobre essa reflexão. Aplicando a reflexão da mesma forma que eu tinha aplicado anteriormente, eu obtenho essa igualdade. A reflexão aqui, no caso dos operadores psi-A e psi-B, eu troco um com o outro, com essa fase. E eu obtenho que os dois termos da diagonal principal são iguais. E por conveniência, para colocar meu nível de energia em zero, no nível de Fermi, eu coloco que o Hamiltoniano não, o termo HAA é igual a zero. Isso aqui eu já tinha falado, e segue por todas essas operações que meu Hamiltoniano é exatamente o que o Gerson tinha obtido semana passada. Eu posso estender o método KP para spin, colocando o termo de spin órbita e fazendo o mesmo processo para a equação. Eu substituo em cada termo aqui o exponencial, a fase de Bloch com a minha função. Aí eu já posso pegar o resultado da maior parte nas equações anteriores e olhar só para o termo acrescentado agora, que é o spin órbita. O momento ele vai operar sobre o exponencial uma vez, eu vou ter um termo vindo do spin órbita com K e um termo sem o K, que ele atua na função periódica. É isso que me acrescentou de novo. E agora, como eu vou refazer aquela substituição de K sendo uma expansão de zero, e o delta K que eu vou chamar de K novamente, eu obtenho obtenho um termo para o meu H0 associado ao spin órbita e obtenho um termo para o H' associado ao spin órbita. E é isso. Eu não fiz a conta dessas equações aqui considerando spin órbita, porque são longas, e eu já tinha feito utilizando métodos invariantes. No meu TCC, eu não achei que valeria a pena, mas o mesmo princípio eu posso aplicar para essas equações aqui. É isso. Tá ótimo, Brian. Pessoal, vocês têm dúvidas? Eu tenho alguns comentários aqui que eu acho que só um trecho que acho que pela fala, acho que o Brian está com dúvida num trecho, vou aproveitar e ver se eu detectei uma dúvida aí. Mas os outros, alguma dúvida mais específica antes? Não? Bom, deixa eu comentar aqui então. Então, basicamente o que o Brian fez aqui foi aplicar o método KP no grafeno, né? Então, se vocês compararem com o que foi feito na aula passada, na reunião passada sobre métodos invariantes, é muito semelhante. Tecnicamente, tem várias equivalências aqui atrás e várias diferenças que são sutis. O Brian não falou sobre alguns detalhes que não caberia nessa reunião, tá? Mas é tudo muito semelhante. A gente usa simetrias para identificar quais termos do Hamiltoniano efetivo vão ser finitos. Então, a gente começa desse Hamiltoniano genérico, faz a expansão de KP, e aí aplica a teoria de perturbação, que é o trecho que o Brian não falou, que é a teoria de perturbação de loading. A gente aplica isso para calcular o Hamiltoniano efetivo. No grafeno, como o que interessa é só o termo K escalar P, só o termo sigma escalar K, né, que é o modelo efetivo do grafeno, então basta a gente ficar em teoria de perturbação de primeira ordem. E a teoria de primeira ordem é só calcular os elementos de matriz direto, do jeito que ele fez aí, né? É só pegar o elemento de matriz de H0 e H', né? H0 é o termo que define a base, e H' é a perturbação, né? Então foi basicamente isso que ele fez. Agora, quando você calcula esses elementos de matriz, um monte deles vai dar zero. Não no grafeno. O grafeno só tem 4 elementos de matriz. Então, 2 dão 0 e 2 dão finitos. Mas num Hamiltoniano gigantesco, né, 14 por 14, por exemplo, a maior parte dos elementos vai ser 0. Tá?
E alguns vão ser finitos e a gente foca nesses que vão ser finitos. Agora, veja que é muito trabalhoso fazer do jeito que o Brian falou aqui, né? É uma brincadeira que é uma matemática interessante de você aplicar rotações nas funções de onda, ver como que elas se misturam, aí você compara um elemento de matriz com o outro, toma o complexo conjugado para descobrir se ele é real ou não. Esse tipo de brincadeira que você vai manipulando para tentar entender se o elemento de matriz que você está calculando é finito ou não. Então, tem toda essa jogada. É muito trabalhoso. Eu pedi para o Brian fazer isso no TCC dele, para ele saber como é que faz isso, mas eu não faço essas contas, a não ser num caso particular que eu precise conferir alguma coisa, o que é muito raro. Na prática, a gente usa o método dos invariantes como foi feito na reunião passada, e o método dos invariantes vai nos dar quais elementos são finitos, né? Ou, na verdade, quais elementos podem ser finitos. Por que eu digo isso? Porque aí a gente tem o lance da teoria de perturbação. Então, o método dos invariantes vai nos dar todos os elementos que são permitidos por simetria. Vai ter um elemento A, B, C, D, E, F, G, H, tal. Agora, desses elementos, quando você faz essa análise de método KP que o Brian fez, eles vão ter que estar associados a elementos de matriz da nossa perturbação H', né? Porque o H0 é diagonal por construção. Vamos pensar assim, que como o H0 define a base, os elementos de matriz dele têm que ser diagonais, que são as energias da base. Agora, os elementos de matriz do H' vão dar os termos finitos em primeira ordem de perturbação. Agora, o método dos invariantes, ele retorna todos os coeficientes que podem ser finitos em alguma ordem de perturbação. Então, desse bando de elementos que o método dos invariantes nos diz que são finitos, talvez alguns deles só sejam finitos em segunda, terceira, quarta ordem de perturbação. E em primeira ordem ele seja zero. Tá? E aí, o que você espera? Bom, eu espero que se um elemento de matriz só é finito em quarta ordem de perturbação, ele é finito, mas deve ser muito pequeno, porque a perturbação vai diminuindo, né? Quanto maior a ordem, menos relevante é o termo, certo? Então, a brincadeira do método KP e do método dos invariantes é que eles têm que andar juntos. Fazer as contas pelo método KP do jeito que o Brian fez é muito complicado, é longo, né? O grafeno é um caso simples, que é um caso bem didático de apresentar, mas é longa, conta para casos gerais. E o método dos invariantes é incompleto, porque ele te fala o que é finito, mas não te fala o que ele significa, e não te fala em que ordem de perturbação que aquele termo é finito, só te fala que é finito, mas não te dá informações profundas sobre o que é aquele termo. Então, a maneira mais adequada de trabalhar é fazer o método dos invariantes, descobrir quais coeficientes são finitos, e aí analisar por KP o que é aquele elemento de matriz. Então, você tem um elemento de matriz na linha 3, coluna 4. Aí você vai olhar lá quem é a base, quem é o Bra e o Cat da linha 3, coluna 4, e verifica qual termo da sua perturbação corresponde àquele elemento de matriz. Tá? Então, tem um lance mais esperto de fazer dessa forma. Tá? E isso fica mais prático de trabalhar assim. Então, você tenta calcular por KP só os elementos que você já sabe que são finitos. E aí você reduz o negócio, que você ia ter que calcular 60 elementos, calcula só 5. A brincadeira fica muito mais fácil. Tem um paper meu recente com a Poliana, com o Eggs, que é sobre modelos efetivos para materiais com simetria da Wurtzita. No apêndice A desse paper, a gente apresenta o método KP para esse material com bastante detalhes. É um hamiltoniano 8x8, e então são 64 elementos, né? Só que são 64 elementos que não dependem de K, mais 64 elementos que dependem de K linearmente, e tem Kx, Ky e Kz, e mais 64 elementos que dependem de Ks quadrados, Kx quadrado, Ky quadrado e Kz quadrado. Aí vocês fazem a conta aí que tá chegando perto de, sei lá, tem uns 500 elementos aí, se você for verificar, né? Obviamente eu não calculei esses 500 elementos. Na prática eu calculei uns 30, que já é bastante, né? Mas é bem menos do que 500, sei lá, faz a conta aí, eu não calculei, estou chutando 500 aqui pela minha conta de cabeça. Mas deveria ser um número bem grande. Então, por simetria, a gente reduz isso para poucos elementos, e aí faz associação com KP para ver o que eles são. Tá? Essa é a brincadeira.
Então, essa brincadeira que o Brian está fazendo, que vai entrar no TCC dele, e ele mostrou aqui na apresentação, é uma maneira didática de entender como que essas coisas são calculadas. Mas não é nem sempre a maneira mais prática de calcular. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Brian, quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Deixa eu mostrar, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Pode cancelar o seu compartilhamento. Só para mostrar algo que eu acho que talvez tenha sido uma dúvida aí na hora de preparar. Eu tomei nota aqui enquanto você estava apresentando. Apresentar a janela. Aqui. Aí. Tá aparecendo? Tá. Eu não estou vendo a minha própria janela aqui. Tá meio apertada. Vocês estão vendo inteira aí, direitinho? Eu não estou vendo a minha apresentação. Tá boa agora? Agora tá bom. Tá. Beleza. Então, veja, o Brian estava... Parece que na hora que você foi falar das fases, você ficou um pouco confuso entre o psi e o u. Então, eu anotei aqui, ó. O teorema de Bloch é esse daqui, né? O psi de K, função de R, é uma fase em IKR vezes a parte periódica do U de K. Aí, quando na reunião passada que eu defini a função de onda desta forma aqui, né? Comecei com um orbital PZ nesse átomo do grafeno e falei, olha, quando a gente anda aqui, a gente ganha uma fase de Bloch, e aí KA2, e aqui uma fase de Bloch, e KA1. Parece que ficou uma dúvida, né? Esse objeto aqui em roxo, essas fases aqui que multiplicam os orbitais PZs nessas três posições aqui, é o U ou é o Psi? Porque se fosse o U, seria periódico, né? Não poderia ter essa fase. E se é o Psi, tudo bem, a Psi tem a fase. Só que o que entra no método KP, do jeito que o Brian apresentou, é o elemento de matriz de U, né? Então, parece que não deveria ter essa fase. Se não tem essa fase, aquele bando de exponencial de I2π sobre 3 que o Brian colocou, não deveria aparecer, né? Se fosse o U de fato. Então, o que acontece é o seguinte, como o Brian mostrou aí, a gente faz a expansão, no caso do grafeno, uma expansão para Ks em torno do ponto K. Eu gosto de usar essa notação aqui, viu, Brian? O Kzinho é igual ao Kzão, aí o desvio do Kzão eu chamo de Q. Parece K, né, pronúncia parecida, e fica razoavelmente claro. Tá? Só para não ficar igual. Nos textos o pessoal usa a letra K, que é parecido com o K. Só que eu acho tão parecido com o K que torna a leitura difícil. Então eu não gosto de usar. Tá? Prefiro usar o Qzinho. Então quando você usa isso daqui, o psi de Kzinho, Kzinho é Kzão mais Q ainda, né? Aplicando isso aqui na exponencial. Aí fica aqui o U de Kzinho também. Né? O U é periódico. Agora, a fase separa em dois termos, né? Tem a fase que vem aqui do Kzão e a fase que vem do Qzinho. Então, como eu estou expandindo em torno de Kzão, eu estou expandindo para Q perto de zero. E aí a função de base que eu estou usando é essa daqui, ó. É a exponencial de Kzão R vezes o U de Bloch. Então, seria um útil, se quiser chamar de outra coisa, que aí sim tem essas fases. Então, essa fase que aparece aqui, na verdade é essa daqui, ó. Tá ok? Sim. Essa fase aqui não aparece, que essa fase é a fase de Bloch mesmo. Agora essa fase aparece, que é a nossa solução no ponto Q igual a zero. Tá ok? Então, legal, quando a gente faz a nossa expansão, aí a gente está pensando, tenta escrever ela, não pro U, mas para esse objeto aqui, ó, a função de base como sendo esse objeto. Pode dar um nome diferente aí, chama esse cara de... chama esse objeto todo aqui de um U-til de Kzão, por exemplo. Tá. Aí, veja como é que fica o Hamiltoniano K escalar P para este objeto aqui. Aí talvez fique um pouco mais claro. Beleza? Essa parte estava claro para mim. O problema mesmo foi o jeito que eu fiz no TCC. Eu não previ a expansão, mas sabia que sairia só um termo exponencial, só uma das fases, no caso com Q.
E aí na hora de apresentar eu vi que era um problema um pouco antes, aí eu resolvi falar, mas não ficou visualmente assim. Eu vi, você deu uma enrolada aí na apresentação que eu vi que ficou uma dúvida no ar. Eu não sabia se era uma dúvida sua ou se só na apresentação você se enrolou porque não pretendia falar e tentou falar de improviso, né? Mas tá bom. Tá ok. Só confere na TCC se isso está claro, tá? Nas equações, na dedução e tal. Beleza, gente? Bom, então hoje estava previsto que ia ser mais rápido, era só um complemento. E, bom, disso daqui, quem vai usar mais isso que o Brian está falando é o João Vitor, né? O Augusto usa um pouco, mas usa mais o método dos invariantes, mas é bom conhecer. O Ismael vai usar menos, que o trabalho dele não envolve ficar deduzindo hamiltoniano, mas você usa o modelo efetivo, você só não sabe onde ele veio. Parece que eu estou num grupo diferente, porque eu não uso nada disso. Você usa o hamiltoniano efetivo que ele te deu. Então. Aquele hamiltoniano, o seu hamiltoniano P quadrado sobre 2n, a massa que está aparecendo ali não é a massa do elétron livre. Não, eu sei que tudo vem daí, só que na prática mesmo que eu uso. E o termo de Rashid e Wesselhaus, aquelas expressões que estão lá nos papers que você usa como referência, nos papers do Eggs e tal, também vem desses elementos de matriz. Tá? Então, tudo vem desses elementos de matriz aí. Na verdade, assim, o seu Rashid e o seu Wesselhaus são Rashid e Wesselhaus do poço quântico. Então, não são esses elementos de matriz, são ainda são esses elementos de matriz projetados de novo nas soluções do poço quântico. Então, tem uma segunda rodada de projeções aí para chegar no seu. Mas a ideia é, grosso modo, a mesma. Ok? É sobre isso que eu vou tentar falar semana que vem. Falar um pouquinho de como que eu saio do modelo efetivo que o Brian está dando para a gente. Só que, em vez do grafeno, por GAS. Tá? E aí, do modelo do GAS, eu faço um poço quântico. Então, eu pego o GAS e confino na direção Z. Então, tem mais um procedimento aí que o Brian não falou e não faz parte do TCC dele também. Eu passo a mais. Tá? Aí, na semana que vem, eu listo as referências relevantes sobre isso e apresento um pouquinho sobre como que funcionam essas coisas. Beleza? Então, você falando aí dos coeficientes spin-órbita, eu só consigo, o material que eu tenho de referência é o supplemented material lá do fluido X. Só que para mim ainda é um pouco obscuro, assim. Eu sei que é uma projeção e tal, elementos de matriz, a maneira que você calcula, mas não entendo muito bem. Tá, eu vou tentar esclarecer um pouco na semana que vem, mas numa reunião só não vai ficar 100% claro. Aí eu passo as referências relevantes, umas 2 ou 3 referências eu vou passar, e aí quem quiser complementar, dá uma estudada lá. Eu acho que no seu doutorado vale a pena você se aprofundar um pouco sobre isso, mas o objetivo do seu doutorado não é ficar calculando esses modelos efetivos. Então, um aprofundamento só para compreender de onde veio. Você tem contas muito mais complexas para fazer do que essas daí. É outro foco as suas contas. Então, sei lá, não quero que você deduza tudo. O João Vitor vai estudar um pouco disso, o Brian está estudando um pouco disso. Então, nas reuniões, você vai tentando capturar. A hora que a pandemia acabar, você conversa pessoalmente com eles também, e a gente vai tentando aprimorar o conhecimento de todo mundo, tá? Um vai ensinando o outro. Fechou? Bom, eu vou encerrar a gravação. Sobre esse assunto, ninguém mais tem nenhuma dúvida, não, né? Não. Então, eu vou encerrar a gravação para a gente trocar de assunto.